Senhoras e senhores, boa noite. Passaremos neste momento a compor a mesa que dirigirá os trabalhos dessa solenidade, que abre a Semana Jurídica, realizada pela Faculdade de Educação São Luís, em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal. Senhora Gislene Maria Castro Martins Duarte, diretora-presidente da Faculdade São Luís de Jaboticabal. Doutor Renato Quinteiro, secretário de Negócios Jurídicos, representando o prefeito municipal. Professora doutora Lúcia Helena Vasques, diretora acadêmica da Faculdade São Luís. Doutor Paulo Roberto Talarico, coordenador do curso de Direito. Doutor João Henrique Gonçalves Domingos, sócio do escritório Brasil Salomão e Mates, Advocacia, mestre e doutorando em Direito. E o palestrante, professor doutor Olavo Alves Ferreira. Convido para ocuparem seus lugares os seguintes professores. Professor Ricardo Martins, diretor da mantenedora da Faculdade de Educação São Luís. E a professora doutora Daniele Higerman. As demais autoridades ou representantes de entidades, que passaremos a nominar a seguir, são considerados em seus lugares membros da mesa dessa sessão solene, dessa abertura da Semana Jurídica. Jorge Mocelin Júnior, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. O presidente da Câmara Municipal, doutor Edu Fenerick, e a vereadora Paula, presidente da Escola do Legislativo, justificaram suas ausências e felicitaram os participantes deste evento. Senhora presidente, a mesa está composta para o início dos trabalhos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente solenidade de abertura da Semana Jurídica realizada pela Faculdade de Educação São Luís, em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, e convido os presentes para juntos cantarmos o hino nacional. Brasil nos ouve, denso raio vivo, de amor e de esperança permanece.
imponente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, só pensar, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Lacaruca sempre estrelado, e digo o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas é que a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que teme bem te adora a própria morte, terra adorada, em tantas vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o doutor Renato Quinteiro, representando o senhor prefeito municipal, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Saúdo, inicialmente, a senhora Gislaine, né, nossa diretora da faculdade, professora doutora Lúcia Vasques, professor Paulo Talarico, professor João Domingos, nosso ilustre palestrante, doutor Olavo, saúdo a professora Daniele, professor Ricardo, saúdo a todos os alunos aqui presentes e ainda aos diletos colegas, na pessoa do doutor Jorge, os advogados. Venho aqui representar o prefeito, uma vez que eu mesmo estava com uma outra agenda e não pôde comparecer. Venho aqui trazer os cumprimentos e as boas-vindas a essa semana jurídica, que espero, né, seja bastante profícua em relação ao aprendizado e aos temas que serão discutidos, né? Desejo a todos uma ótima semana jurídica. Muito obrigado. Convido o excelentíssimo senhor, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Educação São Luís, doutor Paulo Talarico, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Na pessoa da professora Gislaine Martins, cumprimento todos os membros da mesa. Um agradecimento especial ao professor Otávio, pela quarta vez, professor Olavo. Pela terceira vez que nos agracia com a presença dele, a todos os professores presentes. Eventos como esse são de grande importância. A gente tem a oportunidade de muito aprender, inclusive nós, professores, com os palestrantes. As palestras são sempre de grande qualidade. E agradeço também a Joana, a aluna Joana, que se dedicou também para o acontecimento de hoje. Obrigado a todos. Boa noite a todas e todos. Quebrando o protocolo, né? Boa noite a essa mesa de cabeças tão brilhantes que estão aqui. Com muito orgulho que nós, da Faculdade de Educação São Luís, queremos agradecer e parabenizar a toda a equipe que organizou esse evento de tamanha magnitude. O curso de Direito da Faculdade de Educação São Luís, ainda nosso carro-chefe desde o início, foi um curso muito, muito sonhado. Ele foi um marco na instituição. A Faculdade de São Luís, ela desde a sua fundação, ela trabalhava com licenciaturas, formava professores.
E chegou numa época em que a gente falou, agora nós precisamos dar uma virada de 180 graus na São Luís. E fomos em busca do curso de Direito. Foi uma força-tarefa, toda a família se juntou, toda a equipe, professores, e nós trouxemos o curso de Direito com nota máxima, e foi um marco, e até hoje é assim, né? Na faculdade, sempre a gente priorizou pela qualidade educacional, sempre priorizando para que nossos alunos passassem no OAB, a maioria passando até antes de se formar, e que fossem advogados brilhantes e que seguissem suas carreiras por onde fossem. Então, eu tenho muito orgulho em estar aqui, muito orgulho. Quero agradecer, quero que leve ao prefeito Emerson, Dr. Renato, também o agradecimento da Faculdade de São Luís pelo apoio constante, pelas inúmeras vezes em que acreditou na Faculdade de São Luís e que estendeu a mão para que a gente pudesse realizar nossos sonhos. Quero agradecer a presença do professor Queiroz, que está aí chegando e está conosco desde o início do curso. Desde o primeiro ano de curso, o professor Queiroz acompanhando a Faculdade de São Luís, assim como o professor Domingos, que está com a gente também há um bom tempo, né? E agradecer esse palestrante tão carregado de conhecimento, com uma bagagem tão grande para vocês, e pedir para que vocês adquiram, prestem bastante atenção em todo o conhecimento que vocês vão adquirir aqui hoje, porque o conhecimento, ele quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais é melhor, né? Então, que tenha uma excelente palestra, uma excelente noite, e muito obrigada pela presença de vocês. Neste momento, iremos descompor a mesa dos trabalhos. Convido seus integrantes a ocuparem seus lugares nas cadeiras reservadas para melhor participarem das palestras e serem proferidas por nossos convidados. Obrigada. Convido o professor José Aparecido Nunes Queiroz para sentar junto com os demais professores aqui. Nosso convidado palestrante de hoje, Dr. Olavo Alves Ferreira, procurador do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, professor do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da UNAERP e autor de livros. Boa noite. Eu quero saudar a professora senhora Gislene Duarte, professora doutora Lúcia Vasques, meu querido amigo Paulo Talarico, João Domingos. Quero saudar também o professor Renato Quinteiro, também procurador, secretário dos Negócios Jurídicos, a professora Daniele, meu querido amigo Queiroz. Onde que está o Queiroz? Bom, o Queiroz deve estar trabalhando sempre. Então, está aqui. Então, é um prazer voltar a Jaboticabal. É a terceira semana jurídica que eu participo e tenho o prazer de retornar a uma cidade que eu tenho muito carinho, muita estima. Minha esposa foi juíza aqui há alguns anos, a Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira. Coitada, carrega meu sobrenome ali em Alves Ferreira. O carimbo dela é uma arma, dá para ela jogar e machucar alguém por conta do tamanho do nome, graças à minha pessoa. E uma cidade que tem muitas pessoas que eu admiro muito. Vou me permitir citar o Biratã Guimarães, que é um amigo querido e que é uma pessoa que traduz o melhor de Jaboticabal e o melhor exemplo de que o trabalho e o estudo são imprescindíveis para o sucesso da pessoa.
O Biratã é uma pessoa que sempre está trabalhando, ajudando as pessoas também, uma pessoa que eu sempre que posso elogio e rendo minhas homenagens. O tema de hoje é arbitragem. Se vocês abrirem o site do Valor Econômico, o maior jornal de finanças hoje do Brasil, e colocarem a palavra arbitragem, vocês ficarão impressionados com a quantidade de reportagens sobre arbitragem. As grandes causas no Brasil hoje são discutidas em arbitragem. Então nós vamos falar de algo que o dinheiro está aqui. Então se você gosta de dinheiro para ter conforto e segurança na sua vida, você vai estudar arbitragem. A União hoje tem só entre as autarquias em discussão em arbitragem mais de 500 bilhões de reais. Está no Valor Econômico. Fora as arbitragens que envolvem a administração direta da União. Nós não estamos contando aí Estado de São Paulo, que tem muitas arbitragens, nem estamos contando as arbitragens privadas, que se estima hoje mais de 95 bilhões de reais. E é um mercado em franca expansão. Ah, mas isso está muito longe da minha realidade. Negativo. Todo mundo aqui já ouviu falar do site Quinto Andar, de aluguel de imóveis? O site Quinto Andar se vale de cláusula arbitral. Então a arbitragem não está longe da sua realidade. O site Quinto Andar já se vale de cláusula arbitral e, portanto, é algo que vai e veio para ficar, e o TJ mantendo a maior parte, 99% dos casos do Quinto Andar. E nós vamos fazer um passeio aqui sobre arbitragem. Eu peço para passar o próximo slide, por gentileza. Primeiro, um jabá básico, um livro que eu escrevi em 2019, que hoje está na 3ª edição, várias tiragens, prefácio do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ, com mais de 1.200 notas de rodapé, com muita jurisprudência sobre arbitragem. Lá no meu Instagram vai ter um cupom de desconto para vocês, que nós estamos na Semana do Livro na editora. Próximo. Essa é a minha obra que vende mais, está na 14ª edição. É um livro de constitucional que eu escrevo com o Juliano Taveira Bernardes, um amigo querido que já passou em mais de 5 concursos, 3 em primeiro lugar, é um juiz federal. E esse livro ficou em 4º lugar numa pesquisa realizada pelo perfil do Instagram Magistratura Estadual em Foco. Esse perfil fez uma pesquisa com juízes recém-aprovados e esses juízes recém-aprovados colocaram o nosso livro em 4º lugar em Direito Constitucional. Também tem cupom de desconto. Outros da editora Migalhas, que eu coordenei, sou coautor. Próximo slide. E aqui outros, faltou o Tratado de Direito, Tratado da Arbitragem, que é lançado hoje no STJ, e obviamente eu não estou lá, porque estou aqui muito mais feliz do que estar lá, né? Estamos aqui compartilhando esse momento com vocês. Mas outros que eu participei só do ano passado, esses aí sobre arbitragem, inclusive arbitragem tributária, que é um tema que veio e um projeto de lei que vai ser aprovado rapidamente. E aqui todo mundo tem chance de sair daqui e continuar conversando comigo. No meu Instagram, que vocês acessam por esse QR Code, eu não deixo de responder ninguém. Ali tem vídeos, slides, indicações de livros, tem programas que eu participo no canal Arbitragem, que eu sou coordenador acadêmico. E lá na minha bio tem um canal do Telegram que já tem esses slides. Nesse canal do Telegram tem 380 pessoas. E aí você recebe material gratuitamente de arbitragem, inclusive esses slides já estão lá. Então, no Instagram, @olavoaferreira, eu estou à disposição, não deixo de responder ninguém. Ali só não tem dinheiro emprestado, que eu não tenho. Próximo. E hoje nós vamos estudar o quê? Para de fazer jabá, né? Fala logo de direito. Hoje nós vamos estudar os métodos adequados de solução de litígios. Está superada a tese que só o judiciário que resolve seus litígios. Isso já é algo que a doutrina já defende há muito tempo, mas que o CNJ abraçou em 2010 por meio de uma resolução e consagrou o sistema multiportas de acesso à justiça. Existem várias portas e você vai escolher qual é a mais adequada para a solução do seu litígio. Sempre, a melhor de todas é a negociação. Advogado que não sabe negociação não tem futuro. Principalmente porque o judiciário é moroso. E aí tem um livro que é fantástico, que vai ajudar você com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. O livro é Como Chegar ao Sim. Ele foi escrito por professores de Harvard, está traduzido em português já faz um tempão, e um livro que ensina você a fazer acordos. Você a negociar tudo. Toda negociação deve se basear em elementos objetivos. Você não pode falar, por que você fez aquilo? Não, esquece o problema
esquece as pessoas, vai ali resolver a questão objetivamente. Qual é o valor do seu pedido? Você ficaria satisfeito com desconto, com parcelamento? É assim que a gente resolve. Esse livro me ajudou muito. Vocês vão ver que esse livro melhora tudo na sua vida. Um dos autores foi convidado pelo Abílio Diniz para resolver aquele problema que ele teve lá atrás, que foi o maior problema da vida dele, com a compra do grupo Pão de Açúcar pelo grupo Cassino, que saiu uma arbitragem milionária. Na biografia do Abílio Diniz ele relata o problema que ele teve. Assistam os vídeos desse professor William Ury, tá? São fantásticos, tem até legendado no YouTube. E aí esse sistema multiportas tem a negociação como o melhor jeito. Mas antes de falar da negociação, vamos falar um pouquinho dessa classificação que é usual na doutrina. Esse sistema de justiça multiportas tem métodos autocompositivos e heterocompositivos. Nos autocompositivos, as partes chegam a um denominador comum ou tentam chegar a um denominador comum, seja com auxílio de um terceiro ou não. Veja, nós temos a negociação, a conciliação, a mediação, que entra um terceiro neutro para apaziguar os ânimos. O mediador não entra no mérito, quem tem razão. Ele tenta aproximar as partes para criar um diálogo, porque só o diálogo vira um acordo. E o Dispute Resolution Boards, ou Comitê de Resolução de Disputas, que está lá na lei de licitações hoje, que é usada há muito tempo nos Estados Unidos. Imagine quando nós vamos fazer uma grande ferrovia, uma grande obra do metrô, uma grande rodovia. Tem um problema técnico entre a administração pública e a concessionária que está explorando, que está construindo. Como vai resolver? Vai direto para a justiça? Vai demorar quanto tempo? Não vai terminar a obra. Olha o calçadão da 9 de julho em Ribeirão Preto, que triste é aquilo. Então esse comitê de resolução de disputas é um comitê técnico, composto geralmente por 3 membros ou por um só, que ele vai ter uma decisão técnica, que as partes vão aderir voluntariamente. Ele não faz coisa julgada igual a arbitragem, ele não faz coisa julgada igual a demanda judicial. Mas é uma forma rápida e técnica de resolver um litígio. E aqui os métodos heterocompositivos, que um terceiro, com a colaboração das partes, decide aquilo, caso concreto. E aí nós estamos careca de saber da jurisdição estatal, que a gente estuda processo civil a faculdade inteira, mas também tem a arbitragem, que é equivalente à jurisdição estatal, que daqui a pouco eu vou tecer mais considerações sobre a arbitragem. E também temos o arbitramento pericial. Tá dando microfonia? Será que é esse microfone? Não, esse está desligado. Se for eu que estiver fazendo alguma coisa, você me fala, tá? E aqui nós temos a expertícia e o arbitramento pericial, que não tem coisa julgada e não são muito utilizados no Brasil. Pode passar? Todos esses conceitos estão ali nos slides seguintes, que eu vou deixar para vocês, seja com o Paulo Talarico ou lá no meu canal. Então todos esses conceitos aqui estão disponíveis para vocês. Pode passar? Por gentileza. Mais um. Mais um. Mais um. E aí a lei de licitações prevendo e usando a palavra métodos alternativos, que o professor João Domingos já deve ter falado para vocês que está errado. É errado falar em alternativos porque diminui a importância desses métodos. Porque esses métodos são uma forma de acesso à justiça hoje. A expressão correta são métodos adequados. Todos os doutrinadores esclarecem que o legislador às vezes não emprega um termo muito técnico, mas vocês, como técnicos do direito, vão sempre esclarecer isso. Próximo slide, por gentileza. E a arbitragem, agora vamos entrar na arbitragem. Ela é constitucional, o Supremo já disse isso em 2001, pode passar no próximo slide, já disse isso no caso Lage, tem casos anteriores que eu não consegui descobrir um número ainda. Já acionei 2 amigos que são assessores de ministro Supremo. Tem um caso de uma disputa que o Rui Barbosa advogou entre o Estado de Minas e o Estado do Espírito Santo, que foi resolvido em arbitragem. Tem o caso Lambari também, que é uma fazenda alugada em Minas Gerais, no circuito de águas. A situação ali foi resolvida também por arbitragem. Essas 2 situações são narradas em obras completas do Rui Barbosa, que está à disposição no site do Supremo. Próximo slide, por gentileza. E o que é arbitragem? A arbitragem é uma forma de solução de lide, conflito de interesse qualificado uma pretensão resistida. Um litígio pode ser resolvido por arbitragem, mas quais são os litígios? Só 99,9% das causas que correm numa vara civil em Jaboticabal, em Ribeirão Preto, em Franca, em São Paulo. Porque são direitos que você pode fazer acordo.
São direitos transacionáveis, desde que sejam entre maiores e capazes. Então, tudo que você pode fazer acordo, você pode trazer para a arbitragem. Então, escapam da arbitragem questões de Estado, alimento entre menores, questões de incapazes. E o Estado, lato sensu, está gastando uma fortuna do PIB brasileiro para resolver briga entre maiores capazes, briga entre barbudos, como a gente brinca antigamente. É hora de repensar isso. Não faz sentido usar grande parte do PIB para essa atividade. Vamos deixar o judiciário cuidar de direito indisponível, de corrupção, de problemas ligados à área de saúde. E vamos destinar essa verba para a educação, para a segurança, para a saúde. Então nós temos que repensar tudo isso. Essa litigiosidade excessiva é um encargo e um custo altíssimo indireto, e quem paga é toda a população. E na arbitragem nós temos a opção feita por meio de uma convenção, que é o gênero, que tem duas espécies, a cláusula e o compromisso. Então esse gênero convenção se manifesta em duas modalidades ou duas espécies. A cláusula prévia num contrato, em abstrato, basta você entrar num site de uma câmara grande, copiar e colar no seu contrato, você já fez a opção pela arbitragem. E o compromisso, não, aí é depois do litígio. A diferença entre a cláusula e o compromisso é temporal. A cláusula antes da briga ou do litígio, o compromisso depois. Depois que começa a briga, você não vai conseguir, ou é muito difícil você chegar a um compromisso. Por isso que é melhor ter sempre a cláusula, porque a cláusula ali ela está em abstrato, não tem problema. Ali a relação é positiva. Ah, se o contrato for cumprido, a cláusula nem é aplicada ao mundo dos fatos, porque foi cumprido, não teve lide. E fazendo a opção pela arbitragem, o árbitro recebe poderes e essa decisão, por força de lei, tem os mesmos efeitos da coisa julgada. O árbitro decide todo o processo de conhecimento e liquidação. Ele só não executa as próprias decisões. A execução vai sempre para o judiciário e a execução da sentença arbitral segue o regime da sentença judicial. Próximo slide, por gentileza. E a grande vantagem é o prazo, porque é instância única. E aí julga rápido. Então uma briga entre dois sócios, você quer que julga rápido, porque senão a empresa quebra. Se eu compro uma casa do João Domingos aqui num condomínio em Jaboticabal e paro de pagar a casa, paro de pagar IPTU, paro de pagar a companhia de força, paro de pagar água, tá tudo no nome dele. Ele vai ficar possesso, porque o nome dele vai ser sujo na praça. Se ele tem cláusula arbitral, ele pede uma medida de urgência, o árbitro me dá um prazo de 5 dias para juntar esses comprovantes de pagamento, eu não junto, o João vai reaver a casa. Vai começar já a me processar na arbitragem. E vai terminar rápido, porque a matéria ali não tem matéria que não é documento. Olha que beleza. E se o João for para o judiciário numa vara abarrotada de processo? Veja, o judiciário trabalha, o judiciário se dedica, mas ele não consegue dar vazão. Eu vou pensar 2 vezes antes de cumprir esse contrato com o João. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de análise econômica do direito. Próxima. E a celeridade é a grande vantagem. Todos os advogados reclamam da morosidade. E se o advogado reclama da morosidade, demora para entrar dinheiro no bolso dele pelo escritório. Então é muito melhor o advogado resolver rápido. Muito melhor ainda resolver na negociação. Meu pai tem uns amigos advogados antigos que ficaram ricos na negociação. Eu mesmo, durante a faculdade, presenciei um amigo dele fechando um acordo imediatamente com a inicial distribuída e sendo contratado pela outra parte para resolver outro problema para ele. Porque ele era bom de negociação. A negociação é fantástica na sua vida. E hoje, com internet, com conversa no WhatsApp, monossílaba, as pessoas não conseguem mais negociar. Então dá uma lidinha nesse livro. Eu falo para vocês que eu leio esse livro, releio e li outros desde 2001. O que me possibilita convencer minha esposa, que é juíza, faixa preta de karatê e corre a 13 km por hora na esteira. Me ajuda barbaridade isso na vida.
Por quê? Porque a negociação é explorar todas as grandes técnicas para você fazer a pessoa chegar ao sim. Então, tem o momento adequado, a forma adequada, tocar a emoção. É bom investigar quem está do outro lado, o que ela pensa, os seus valores, etc. E outra vantagem que nós temos, pode passar o slide, pode passar mais um tanto, mais um, é a forma de tratamento da lead. Ali você não tem aquele fórum cheio de processo digital. Aqui nós temos um árbitro especializado que conhece aquela matéria de direito. Ele conhece direito societário, ele conhece representação comercial, ele conhece licitações e obras públicas. Não é um juiz que caiu numa vara porque ele queria estar naquela cidade. O que geralmente acontece. O juiz escolhe a comarca para ficar perto da família, seja o tema, vai fazer criminal mesmo não gostando, vai fazer cível mesmo não gostando, e vai fazer fazenda pública mesmo não gostando, porque ele precisa ficar perto da família. Próximo slide, por gentileza. E a flexibilidade procedimental é uma maravilha na arbitragem, e ela inspirou o Código de Processo Civil. O artigo 190 do Código de Processo Civil, que trata das convenções processuais, é inspirado aqui nessa flexibilidade. A lei de arbitragem é enxuta com relação ao procedimento, porque o procedimento é previsto nos regulamentos das câmaras. Cada câmara tem o seu procedimento, ou seu processo arbitral. E as partes podem transacionar, as partes podem fazer acordos sobre o processo, desde que não prejudique a ampla defesa, contraditória e imparcialidade do árbitro e outros requisitos de ordem pública. Então você vai para a arbitragem e a gente fixa um calendário com data certa. A gente fixa, por exemplo, um termo de perícia. Numa arbitragem que eu presido em matéria societária, eu chamei as partes, chamei o perito e nós conversamos e alinhamos tudo o que vai acontecer na perícia. E aí uma das partes não quis apresentar documento. Aí depois eu vou contar o que aconteceu, sem revelar, eu posso, porque tem confidencialidade. Próxima. O STJ adota essa confidencialidade. Esse julgado do ministro Belize é uma aula sobre arbitragem, ele está lá no canal do Telegram como nos primeiros julgados que eu mandei. Ali tem várias questões importantes. Mas, por exemplo, na arbitragem, a oitiva da testemunha técnica, do perito, não como testemunha, mas como depoimento técnico. Então, as partes perguntam para o perito, os árbitros perguntam para o perito. Na arbitragem, nós começamos uma audiência de instrução com a apresentação do caso por PowerPoint pelos advogados. E os advogados são interrompidos pelos árbitros. Então, se o advogado não conhece o processo na ponta da língua, ele passa vergonha. Inclusive, o parecerista jurídico, os grandes professores que dão pareceres, são ouvidos em audiência sobre o parecer jurídico. São perguntados, são escrutinados pelos árbitros. Eles colocam no preço do parecer o valor por hora na espera em audiência e na participação em audiência. Tem arbitragem que é muito complexa, que dura 15 dias de arbitragem em Paris. Uma colega minha já participou. Então, eu mesmo presidi uma arbitragem que nós agendamos 2 dias no hotel na Oscar Freire, em São Paulo, porque uma parte era da Bahia, de Salvador, a outra parte, o advogado era de Santo André e a parte era de São Paulo. Um árbitro era de Salvador, o outro morava em Miami e eu em Ribeirão Preto. Então, aí nós fizemos uma audiência, eu reservei 2 dias, mas conseguimos resolver numa tarde, numa audiência de oitiva de testemunhas. Então, é muito comum ter audiência de arbitragem em hotéis para garantir mais sigilo, confidencialidade e imparcialidade. Próximo. Eu estou falando demais, eu não estou controlando a hora, porque eu estou feliz de estar aqui, viu, gente? Então, vou me controlar um pouquinho para não exagerar no tempo. Essa flexibilidade ela é uma realidade admitida pelos tribunais, podem ficar tranquilos porque não dá nulidade. Próximo slide. E a possibilidade de confidencialidade, porque ali a maior parte dos regulamentos das câmaras prevêem a confidencialidade. Ela não é automática. Como você adere a um regulamento da Câmara na cláusula, ali prevendo a confidencialidade, você está tranquilo. Isso é bom em matéria societária, porque não sai ali a briga entre sócios, isso é uma tragédia para a empresa. Isso é muito bom para questões financeiras,
de grande porte, mas com a administração pública não se aplica, por força do princípio da publicidade, do artigo 37 caput da Constituição, que é reafirmado pela lei de arbitragem pelo artigo 2º, parágrafo 3º. Próximo slide, por gentileza. Aí é uma briga, próximo slide, por favor, obrigado. O TJ de São Paulo criou uma tese quebrando essa confidencialidade, aplicando o artigo 93, uma decisão nula, porque ela, na prática, afasta o 189.4 do CPC a pretexto de aplicar o artigo 93.9 da Constituição. Isso, na prática, é uma declaração de inconstitucionalidade transvestida e, na prática, não adianta eu colocar pinga aqui dentro que vocês vão achar que é água. O que importa é o conteúdo e não a forma. O desembargador alega que ele não fez declaração de inconstitucionalidade, mas tem a súmula vinculante 10, que diz que toda decisão do tribunal que, a pretexto de aplicar a Constituição, afasta o dispositivo legal, na prática é declaração de inconstitucionalidade. E nos tribunais tem uma cláusula importantíssima, que não cai no exame da OAB em concurso, despenca, que é a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, que diz que nos tribunais, quem declara inconstitucionalidade é o pleno ou o órgão especial. E aqui eles afastaram essa tese com base em decisão monocrática e da turma ou Câmara. Olha o próximo slide aí. Esse artigo, eu fui o primeiro a escrever sobre isso e na prática o único. Ele, no blog de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, eu defendo essa tese e que essas decisões são nulas. É comum o TJ de São Paulo não cumprir precedente vinculante. Tanto que hoje no STJ, meu querido amigo Flávio Tartucci posta um vídeo do ministro Belize falando: o Tribunal de São Paulo não aplica precedente do STJ? Não pode. Essa é a súmula vinculante 10, é a mais descumprida do Supremo Tribunal Federal. E é que tem o maior número de reclamações. Próximo slide. Há uma segunda corrente pela constitucionalidade desse segredo de justiça, baseado no segredo do negócio, que é um valor protegido pela livre iniciativa e pela livre concorrência, que estão lá nos princípios constitucionais da ordem econômica. E nós temos que ler a Constituição como um sistema harmônico. Não só o artigo 93.9 isolado, como também os princípios constitucionais da ordem econômica que consagram direitos e garantias. É aquilo que os portugueses e alemães chamam de unidade da Constituição. E que o Virgílio Afonso da Silva chama de interpretação sistemática. E que o ministro Eros Grau fala o seguinte: não se interpreta a Constituição em tiras. Então você não pode interpretar o artigo 93.9 de forma isolada, em si em conjunto com todas essas normas, regras e princípios. Próximo slide, por gentileza. Aí a jurisprudência das câmaras de direito privado mantém geralmente o segredo de justiça, é uma posição isolada, a primeira corrente da primeira Câmara de Direito Empresarial. Mas desde que saiu, eu não deixo de louvar essa decisão. Por quê? Porque permite que nós do meio acadêmico tenhamos acesso a arbitragens privadas. Depois que eu comecei a falar isso, eu levei o desembargador Ciampolini no canal Arbitragem, que depois eu vou divulgar para vocês, que eu sou coordenador acadêmico no YouTube, ele passou a usar nos votos. E mais, tem o interesse da comunidade acadêmica de ter acesso. Ou seja, mesmo discordando, eu mostro que tem um ponto positivo. Algo que está em falta hoje em dia. E também discordar com respeito. É algo que a gente tem que buscar em todas as nossas relações. Próximo, por favor. E aí a terceira corrente, um argumento que eu uso. Na ação de divórcio, hoje não se discute mais se vai ter divórcio, só se discute questões patrimoniais, o divórcio é automático. Aqui nós temos segredo de justiça. Por que não na arbitragem que só se discute questões patrimoniais? Uma terceira corrente do meu querido amigo Peter Sester defende que deve demonstrar a necessidade de sigilo no caso concreto. Países amigos da arbitragem, como a Suíça, só tem a anonimização das partes. Países como a Suíça, a Suécia, a Inglaterra não têm esse segredo processual. Mas a gente tem que tomar cuidado. Vocês conhecem o Jus Brasil? Ali não tem segredo de justiça. Ali a gente descobre. Tanto que, em 2020, eu recebi uma notícia de um amigo meu que é professor de concursos, que um aluno que tinha um perfil não identificável falou: avisa o professor Olavo que ele foi citado no TJ 2 vezes nos casos da JBS. A JBS tem uma discussão que é o valor econômico noticia direto, que é uma anulatória de uma sentença arbitral
que o valor da causa é de 6 bilhões de reais. Alguns falam em 13, outros em 6. Que eles já puseram em sala de audiência 60 advogados. Tem os maiores escritórios de advocacia do Brasil ali dentro. E aí eu fui puxar os acórdãos no Jus Brasil e achei, pelo nome da empresa, Eldorado. Eles fizeram a anonimização das partes, mas o nome da empresa, Paper Excellence e Eldorado, aparece no corpo. Achei os 2 julgados, fiquei feliz que estava citando o livro, mas o desembargador morreu e eu dancei porque não tinha mais jeito dele citar meu livro depois. Graças a Deus, outros desembargadores citaram. Mas vejam, o Jus Brasil não tem um segredo de justiça. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente descobre muita coisa ali da vida das pessoas. Uma coisa que eu digo também para vocês, vai comprar alguma coisa, vai fazer negócio, vender, joga o nome da pessoa no Jus Brasil ou no TJ. Ali você faz uma varredura que ela tem trabalhista, civil, e ali a verdade aparece. Próximo. Então essa é a tese do Peter Sester, tem que demonstrar necessidade de segredo no caso concreto e pode passar mais um pouco. A tese que nós adotamos já deu para perceber, que é no sentido da constitucionalidade, aplicando-se os princípios constitucionais da ordem econômica, mas não corra o risco. Faça essa demonstração da necessidade de confidencialidade para preservar o sigilo daquelas relações. Próximo, por gentileza. E redução de custos. Aqui nós vamos falar de análise econômica do direito, algo que vocês vão falar, olá, você está louco. Porque a gente vê que a arbitragem é cara, ela é privada. Tem câmaras mais acessíveis. Mas você veja, aqui o que eu estou explicando para vocês? Um método célere. Tempo é dinheiro. Nesse contrato da compra da casa com o João, eu vou pensar quantas vezes antes de não pagar o João? Várias. Porque tem cláusula arbitral. Eu comprei a casa do João, ele vai pedir uma tutela de urgência, eu vou não juntar esse recibo, que eu não tenho recibo de pagamento total. Ele vai me tirar da casa, vai me processar rápido e vai me condenar a custas ali rapidinho. Então eu vou pensar 2 vezes antes do inadimplemento. Ela cria esse peso da celeridade, que na justiça a pessoa conta com a demora. Olha quanta briga de herança que tem, que demora muito tempo na justiça. Porque um dos herdeiros quer que demora. Além disso aqui, temos câmaras como a Camis, que tem um custo acessível da arbitragem, com árbitro único, bem próximo, com processo digital, que atende no Brasil inteiro. Próximo slide, por gentileza. E aqui nós temos que trabalhar questões de direito e que repercutem na análise econômica do direito, como, por exemplo, custo de oportunidade. Qual é o valor e o preço do João deixar de lado a arbitragem e ir para o judiciário nessa compra da casa que eu fiz? Ele vai dançar com o tempo. Ele vai dançar com a demora de eu usar a casa. É muito melhor a oportunidade aceita da arbitragem do que ele ir para o judiciário. E os custos de transação você deve colocar também na ponta do lápis. Às vezes, para resolver um problema, a gente cria outro problema. Quanto que sai para um CEO, para um presidente de uma empresa, sair do foco da gestão ali da empresa que dá lucro, para ir ficar reunindo com advogado em primeira, segunda e no STJ. Contratando parecerista, perdendo tempo em várias instâncias. Quando na arbitragem é tiro único. O provisionamento dessa dívida que a empresa tem que fazer por muitos anos, esse dinheiro tem que ficar parado para pagar aquela dívida. Então vejam que tudo isso envolve opções. Opções que têm um custo e isso vocês têm que atender, porque vocês vão ter que saber fazer conta fora da faculdade. O que é a melhor opção para o teu cliente? Você vai acabar até dando conselho financeiro para o teu cliente. Próxima, por gentileza. E essa redução de custos é justamente por conta do tempo. Tempo é dinheiro, o custo de uma obra pública paralisada, o custo de uma briga societária sendo exposta em juízo, o custo... Ah, mas tem segredo de justiça. A primeira coisa que a turma fofoca no café do fórum são os processos de segredo de justiça. Porque é muito mais legal falar de segredo, não é? Ninguém vai falar daquilo que é público, que está em todos os jornais. E por último aí, das vantagens era isso, e aí nós podemos evoluir para o próximo slide, por gentileza. A natureza jurídica da arbitragem hoje é tranquila na doutrina, na jurisprudência. Ela é jurisdicional. O árbitro é juiz de fato e de direito, é o que está no artigo 18 da lei de arbitragem. O artigo 14 prevê que tem os impedimentos dos juízes com uma ressalva, que é o dever de revelação. O árbitro é um particular.
O juiz só pode exercer o magistério. Ele tem uma relação especial de sujeição aos direitos fundamentais. Ele não pode, como juiz, atuar em outra função, salvo o magistério. Ele não pode exercer atividade político-partidária. O árbitro não. Ele é um particular. O árbitro não precisa ser advogado. Pode ser dentista, pode ser médico. As Unimedes têm câmaras de arbitragem para resolver os litígios entre as Unimedes cooperativas locais. E esse árbitro, como advogado, pode ser professor, parecerista, dá assessoria para fusões e aquisições. Ele tem que revelar isso. Porque essa revelação é que vai trazer segurança para as partes de que ele é imparcial. E tudo isso para dizer para vocês que também o artigo 31, 33 da Lei de Arbitragem diz que ela é título judicial. Ela equivale à sentença judicial. Tanto que o CPC de 2015 prevê que a carta arbitral é equivalente à carta rogatória e à carta precatória. Portanto, não tem hierarquia. Próximo, por gentileza, é a posição dos tribunais. O STJ prestigia muito a arbitragem. Desde 2019 tem uma reportagem no site do STJ, jurisdição arbitral sendo prestigiada pela jurisprudência do STJ. Os ministros dominam a arbitragem ali dentro, o ministro Salomão, Belize, Fátima Nancy, entre vários outros. Então, é algo que o judiciário apoia. Próximo slide, por gentileza. Vários julgados aqui da Câmara de Direito Empresarial, mais um pouquinho, por favor. E aqui é tão jurisdicional que ele pode fixar astrente ou multa coercitiva. É a segunda corrente que prevalece. Essa segunda corrente prevalece tranquilamente, tá? Então, é muito importante vocês terem em mente que o árbitro pode até fixar a multa coercitiva ou astrente. Próximo slide, por gentileza. E aí, mais um. Aqui é o maior problema da gente atuar na arbitragem. Por quê? Geralmente chega o advogado que não conhece a arbitragem e não foi estudar. Porque não conhecer é normal. Agora, não conhecer e não estudar, aí é feio. E aí o advogado passa feio, passa por situação feia, inclusive em audiência. Porque a arbitragem é um microsistema. É um microsistema com normas, regras e princípios próprios, tal como o processo coletivo, tal como o controle abstrato de constitucionalidade. E aí é inaplicável subsidiariamente, de forma automática, o CPC na arbitragem. Você não faz um requerimento numa arbitragem com fundamento no CPC, salvo se as partes convencionaram a aplicar o CPC, o que é raríssimo. Então ela é um sistema, próximo slide, com normas, regras e princípios próprios. Esse microsistema é o que é adotado pela jurisprudência do STJ. É a segunda corrente que prevalece, na doutrina esmagadora, inclusive julgados do STJ, que eu comento numa coluna que eu tenho no Migalhas, que chama Observatório da Arbitragem, que eu coordeno junto com o Marcelo Bonizzi, que é professor do Largo do São Francisco. E tem vários convidados, mas esse é um dos julgados, um dos artigos mais acessados que traz a jurisprudência do STJ. A lei de arbitragem só prevê a aplicação do CPC uma vez, quando ela diz no artigo 14 que aplicam os impedimentos e suspeições dos juízes, mas tem um plus que o juiz não tem, que é o dever de revelação. O que leva a jurisprudência a dizer que o rol de impedimento dos juízes no CPC, no CPP, na legislação processual do trabalho e na legislação eleitoral é taxativo e do árbitro é exemplificativo. Então o regime de impedimento e suspeição do árbitro é muito mais rigoroso, porque tem que ser, porque não é um particular. A lei não esgota as situações que o árbitro está impedido ou suspeito. E aí não se recomenda trazer o CPC para a arbitragem, é isso que o STJ diz. Próximo slide. E também, quando o legislador quer aplicar alguma lei de forma subsidiária, ele o faz por norma expressa, geralmente no final da lei. É assim na lei do mandado de junção, é assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei da ação popular, é assim na lei da ação civil pública. E na lei de arbitragem não tem essa cláusula geral de subsidiariedade expressa. Houve uma omissão intencional do legislador. E aí pode passar para o próximo. Esse artigo está aí com o QR Code para vocês acessarem, está lá na coluna Migalhas com essa jurisprudência do STJ para vocês terem acesso. E por último, sobre esse tema, próximo slide, é assim no STJ esses julgados, mais um, em outros países, na Suíça, na Suécia
E na Inglaterra, não se recomenda trazer o processo estatal para a arbitragem, que é um processo privado. Porque isso burocratiza demais o processo. E aí não é recomendado. Próximo slide, por gentileza. Vários julgados aí no slide para vocês verem depois. Mais um. Aí aqui nós temos consequências que eu arrolo no livro. É um trabalho desgraçado que nenhum autor de arbitragem fez isso. Eu parei e fiquei quebrando a cabeça de licença-prêmio para escrever isso aí. Imagina, tirar licença-prêmio para escrever livro, só louco, né? Mas o conhecimento é alguma coisa que ninguém tira de você. E desde 2017, além de procurador do Estado, eu posso ser árbitro. E esse livro deu uma alavancada na minha carreira como árbitro. E esse livro deu uma alavancada na minha qualidade de decisões arbitrais. Porque quando eu estou presidindo ou sendo coárbitro, surge um problema, está tudo aqui. Até porque é atualizado a trabalho. Então o estudo, gente, ninguém tira de você. Pelo amor de Deus, não fujam das bibliotecas. Tá? Há um abandono de livros por PDFs. Você está cavando a sua sepultura no cemitério. Tá? Pelo amor de Deus, não abra mão dos livros. E aqui nós temos várias consequências. Não tem estabilização da tutela prevista no CPC, não tem os efeitos da revelia, não tem os efeitos da confissão no depoimento pessoal. Eu tenho que decidir sobre isso em audiência, na frente da parte. O advogado joga o CPC ali, falei, doutor, inaplicável o CPC subsidiariamente, arbitragem, por força do sistema arbitral, microsistema com regras e princípios próprios, só o artigo 14 prevê isso, é a posição do Superior Tribunal de Justiça, portanto indefiro. Fica bonito a parte ver isso? Tenta fundamentar em outro dispositivo ou em outro princípio dentro da arbitragem, não fora. E várias outras consequências, tá? Pode passar? Mais um. E aqui, competência, eu prometo que eu estou chegando na parte final para não cansá-los muito, porque eu sei como é difícil sentar aí. A competência é vital à arbitragem. Ela nasce no século XX, por influência da jurisprudência francesa, para assegurar a sobrevivência da arbitragem. Ela evita que o judiciário interfira na arbitragem. Tem cláusula arbitral, quem vai decidir sobre aquela cláusula é o árbitro, não o juiz. Não tem hierarquia entre árbitro e juiz. Somente depois que terminou o processo arbitral, com a sentença arbitral, se condicional, existirem uma das taxativas hipóteses do rol do artigo 32 que dão aso ou que geram a nulidade da sentença arbitral, aí cabe ação anulatória. Antes disso, a regra é que não. Por quê? Senão o judiciário ia ficar interferindo na arbitragem, isso ia atrapalhar a sobrevivência da arbitragem. Então, como eu escrevo no livro, o árbitro tem o monopólio da primeira palavra sobre a sua jurisdição arbitral. E os tribunais aplicam muito esse princípio. STJ, TJ dá um show nisso. Pode passar o slide? Aí tudo isso que eu estou falando eu resumi, tanto que cabe conflito de competência direto no STJ, caso o juiz entenda que ele é competente e o árbitro também. Você vai direto para o STJ discutir isso em conflito de competência. Igual a conflito de competência entre juízes, tá? Próximo. Tudo isso que eu falei está aí na doutrina, pode passar? Pode passar? Pode passar? Mais um? Aqui exceção, né? Cada vez tem mais exceção. Eu sistematizei 3 exceções na jurisprudência. Mas são situações excepcionais. Olha as palavras que o STJ usa. Em situações extraordinárias, que o vício é clarividente, casos real e ostensivamente aberrantes, claramente ilegais. São casos absurdos, tá? São 3 hipóteses. Primeiro, arbitragem imposta ao consumidor, não pode. O consumidor é hipossuficiente, ele é a parte mais fraca da relação de consumo. Se ela foi imposta, ele não aderiu voluntariamente. Se ele não aderiu voluntariamente, não teve autonomia da vontade, não pode ter arbitragem. Próximo, arbitragem, o segundo caso, em contrato de adesão sem as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º. Aquele contrato de adesão que a gente assina no banco, cheio de letra miudinha, que não tem jeito de discordar, se tiver uma cláusula arbitral, alerta. Tem requisitos de forma, tem que estar grifado, sublinhado, letras garrafais,
você tem que dar um visto nele, porque senão ele não tem validade. Porque é uma arbitragem pegadinha do malandro, que não existe mais pegadinha do malandro para vocês, né? Sérgio Malandro é um idoso que faz graça para vocês hoje, né? Tem um podcast. Mas pegadinha do malandro era as pegadinhas do Toninho Tornado. Pegadinha do Toninho Tornado, todo mundo conhece o Calabreso, né? Então isso aí é uma pegadinha do Toninho Tornado junto com o Neto Tomás, né? A gente tem que acompanhar isso para ter acesso à realidade de vocês, né? Mas eu adoro, fui no show lá em Ribeirão, foi fantástico. O show deles é muito bom, não perca quando tiver o show do Calabreso lá, do Toninho Tornado e do Neto Tomás. Mas aqui então nós temos um contrato que tem assegurada a livre manifestação de vontade com grifo, sublinhado, etc. E por último, terceira hipótese, pode passar o slide, quando a parte não assinou, quando a cláusula é confusa, teratológica, você não tem jeito de impor uma arbitragem para quem não impôs e não assinou a cláusula que é de adesão voluntária. E pode passar o próximo slide, por gentileza, é o monopólio da primeira palavra sobre a sua própria jurisdição, excepcionalmente, são situações excepcionalíssimas essas três que eu falei para vocês. E pode passar mais um pouco, e aí vocês estão perguntando, mais um, o que acontece quando não tem dinheiro? Porque a arbitragem é particular e é privada. Numa causa de 1 bilhão, tem a Câmara que o árbitro ganha 1 milhão de honorários, para vocês terem uma ideia. E esses honorários são despesas privadas, não tem assistência judiciária gratuita, tem que antecipar. E aí, quando não tem dinheiro? É a primeira coisa que uma das partes alega. Não tenho dinheiro. Não tem o que falar na arbitragem. Porque geralmente os regulamentos das câmaras falam que quando uma parte não antecipa a metade, a outra parte antecipa e o vencido é condenado ao final. Como ela é mais rápida, a duração média de uma arbitragem no Brasil é 18 meses, você vai ficar com aquele dinheiro ali parado por 18 meses. Mas você quer resolver aquilo. E aqui, uma alegação que o STJ julgou em 2019. 2 empresas de comércio de gás natural em cada lado. Uma, comércio de gás natural, a outra, uma relação cível, não havia hipossuficiência, ambas, relação de direito civil, não tem alegação de que não tem dinheiro. Princípio da competência. A competência que vai decidir isso é o árbitro. O regulamento da Câmara geralmente prevê que quando uma não tem dinheiro, a outra antecipa. Existem fundos que são patrocinadores das arbitragens também, que a parte faz um contrato e ele compra o crédito eventualmente. Então, tem várias saídas porque a autonomia da vontade é que lidera aqui na arbitragem. E mais outros casos, 2 empresas de distribuição de produtos médicos hospitalares, casos aqui do TJ também, tem um caso que eu comento lá na coluna do Migalhas, que era uma briga familiar. É uma das maiores empresas que fabrica aguardente do mundo, é brasileira. Só um amigo meu já atuou em 8 arbitragens dessa família. Porque é família com briga societária. É uma beleza, né, para o advogado. Mas para a família é péssimo. A gente brinca que dono de funerária, advogado, dono de câmara arbitral, é feliz com a desgraça alheia, né? Funerária Santa Cecília, né? Seu problema é nossa alegria. Não tem a conversa que o sujeito atendia dessa forma, o telefone na funerária? Então, quanto mais briga tem, mais movimenta esse setor econômico. Mas nesse caso específico do sócio dessa grande exportadora de aguardente, ele falou que não tinha dinheiro. O desembargador falou, quem vai decidir isso é o árbitro, e é difícil acreditar que um dos sócios da maior fábrica de aguardente do mundo não tem dinheiro. E se ele entrar no site, ele vai ver que tem aguardente ali que custa muito mais que a garrafa do uísque mais caro do Brasil, né? Importado no Brasil. Então, é algo que não é utilizado e não vai ser aceito. Agora, direito do consumidor muda a conversa, porque aí tem o hipossuficiente. A arbitragem trabalhista que existe no 507A da CLT também, tá? Embora o 507A da CLT prevê que é aquele que ganha 2 vezes o valor do teto da Previdência Social, que dá um valor aí de 18, 17 mil, mais ou menos. A professora Daniela me ajuda. Então, em matéria que tem hipossuficiente, não. Mas hipersuficientes, não. Próximo. Vocês têm acesso a essas peças de arbitragem da administração pública. Na AGU, na ENARB, na PGE e na PGM. Então ali tem casos milionários que vocês vão verificar peças dos advogados,
termo de arbitragem, sentença arbitral, vão saber quantos árbitros ganham. E lá no TJ também, nesses casos que a primeira Câmara de Direito Empresarial quebra. Então tem coisas interessantíssimas. Tem um caso de um árbitro que mora em Alphaville, que é um dos grandes professores da arbitragem, que bateram na porta da casa dele, não tocaram o interfone e falou, algum vizinho veio aqui. Era uma mulher com um envelope. Tó, o que foi? Não, isso aqui é a verdade sobre o caso que o senhor é presidente do Tribunal Arbitral. Eu não posso receber. Ela saiu correndo, ele pegou o envelope, chegou, digitou a renúncia e renunciou ao caso como membro do tribunal. Nesse mesmo caso, um dos árbitros teve a conta de telefone subtraída. E, como esse árbitro era professor, pegaram telefonemas, números de telefones na conta, dados telefônicos da ligação do escritório dele para o escritório do advogado da outra parte. Mas os dois eram professores da mesma instituição de ensino. E isso era uma conversa para marcar um evento que a jurisprudência admite. Mesmo assim, aquela subtração é prova ilícita e não pode admitir prova ilícita em processo judicial. Então, vocês vão ficar sabendo da maior riqueza desses grandes casos, como envolve muito dinheiro, tem até caso de espionagem e vale muito a pena. E, pode passar o próximo, convite para vocês seguirem o canal Arbitragem, que eu sou coordenador acadêmico, um canal no YouTube, que tem muito vídeo de graça. Tem vídeo de direito societário, vídeo de arbitragem, tem uns jovens no canal. E eu sou coordenador acadêmico voluntário nesse canal, com muito material de graça para vocês e com constante atualização. Semana passada mesmo já entrou um vídeo de eu comentando se o árbitro está sujeito ao efeito vinculante. Tem um vídeo recente, tem vários outros professores do Brasil inteiro. Inclusive eu entrevistando o Chico Musnick, que é um dos maiores advogados de direito societário do Brasil, Americanas, todas essas fusões e aquisições, ele que faz, e é coisa que dinheiro nenhum paga ouvir o Chico Musnick falando e vários outros professores. E pode passar mais um pouco, o QR Code do canal Arbitragem no YouTube está aí, para vocês terem acesso. E mais um, já vou me despedindo, ficando à disposição de vocês nas minhas redes sociais e também na pergunta. Mas uma última mensagem. Eu nunca fui um aluno brilhante. Eu mudei de escola no segundo colegial e fui estudar em Orlândia, de Ribeirão Preto do Ângulo. Fui para uma escola estadual, que nós fomos morar na fazenda do meu pai. Meu pai teve infarto, queria ter uma vida mais tranquila, teve o bloqueio do Collor. E aí no segundo colegial eu sempre lia muito jornal, Veja, perguntava muito, eu comecei a perguntar, os caras, o cara é bom, hein, fala, pergunta, tal. Primeira prova de história, 2. Eu já tinha um apelido de Barrão. Por quê? Porque tinha um portão eletrônico na fazenda que acabava a luz, a gente tinha que descer, sujava o pé para abrir, porque acabava a luz, sujava de barro, ficava limpando na porta da escola para não sujar a carteira, mas tinha barro em volta da carteira. Tranquilo, barrão, né? Só que aí o cara que falava muito virou Barrão Burrão. Aí era duro ser chamado de burro. E aí eu falei, não, agora eu vou aprender a memorizar, porque a prova exigia memorização. E eu comecei a memorizar, e me ajudou muito. Fiz o vestibular na UNARP, achei que eu não ia passar no vestibular. Meu pai não acreditou na hora que eu passei, eu também não. E aí primeiro semestre peguei 2 DPs. E segundo semestre peguei mais uma. Mudei para a noite, regime de restrição total de direitos fundamentais quase. Batia muito o carro, que eu era muito distraído. E aí morava na fazenda, resumo. Tinha um Gol 0, bati, meu pai tirou. Andava numa Pampa 4x4, com caixote de madeira e 100 litros de tanque cheio, para não correr, e sem rádio. Sem ar-condicionado, sem nada. Não tinha ar-condicionado naquela época também. Aí eu falei, não, agora eu vou estudar. Comecei a fazer estágio voluntário no segundo ano, lia muito livro. Meu pai até duvidava se eu comprava os livros mesmo, mas eu levava para casa e grifava. E livro, e no estágio. E no estágio me ajudou muito, então procurem sempre o estágio. E ali no estágio eu comecei a pegar gosto, fazer as coisas, crescer, aprender. Só trabalhava com pessoas mais jovens que tinham recém-aprovados em concurso. Comecei a pegar firme, vi os concursos, passei no primeiro concurso para estagiário, fui estudando, mas balada também, porque não sou, sempre fui da noite, né? E balada de leve na quinta, às vezes, na sexta, né? No sábado, domingo eu descansava, porque senão moía na segunda, né? E fui nessa vida. Não fui para São Paulo fazer curso preparatório, porque eu formei, colei grau em 97. Eu comecei a estudar para concurso dia 2 de janeiro de 97.
Saiu o resultado no meu concurso para procurador dia 6 de fevereiro de 98. Eu tomei posse com 23 anos de idade. E fiquei em Ribeirão Preto, mas comprava livro, apostila em São Paulo, não tinha internet, a internet era de escada. Então eu tomei posse com 23 anos. Por quê? Porque eu mudei, eu virei a chave. Eu não queria ser o burrão. Barrão eu não ligo, mas burrão é duro. E aí eu tenho só um depoimento para vocês. De lá para cá eu não parei de estudar. Fiz mestrado na PUC, doutorado na PUC, comecei a dar aula em 1999. E digo para vocês, muitas vezes no primeiro dia de mestrado na PUC eu queria desistir. Eu falei, mas eu já sou procurador, meu salário tá bom para solteiro, 23 anos. Por que eu vou fazer mestrado? E eu olho para trás e não me arrependo, porque o primeiro livro que eu escrevi morando no Guarujá, trabalhando em Santos. Deixava de ir na praia. Alguns dias. Não ia na praia de segunda, terça, quarta. Quinta já dava para ir de leve e tal. Só que eu comecei a acordar muito cedo para ir na praia caminhar nos primeiros dias. Tinha 23 anos. Vou caminhar na praia cedinho. Rapaz, mas dava uma tristeza que só tinha idoso. E todos os idosos caminhavam mais rápido que eu. Eu falava, não, eu vou vir à tardezinha, né? Que aí melhorava o ambiente e tal. Mas vejam, e lá era engraçado, porque eu falava, nossa, mas eu estou escrevendo dissertação aqui. Eu escrevi, virou livro em 2003. Em 2003 eu começo a dar aula no curso do Luiz Flávio Gomes, passava no Brasil inteiro. Primeira aula eu entrevistei o ministro Gilmar Mendes, já em 2003. O livro hoje está na 4ª edição. Desde 2006 o Supremo citou várias vezes, o TJ de São Paulo cita várias vezes, livro de controle de constitucionalidade. Então tudo é um degrau. Tudo a gente olha, aprende. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fala. Então coloquem na sua cabeça, todo mundo tem dificuldade, todo mundo sofre e todo mundo não gosta de estudar. O cara que gosta de estudar muito é mentira. É muito melhor no restaurante, na praia, no parque, nadar, né? Então, eu gosto de estudar, mas não sou muito louco. Só que virou um vício. Ah, mas eu consigo me organizar? Consigo. Eu estou de férias desde a semana passada. Semana passada eu tive eventos em Brasília. Falei num evento no IDP. Fui no evento do Hotel B, que eu ajudei a coordenar do canal Arbitragem. Essa semana estou de férias, dou essa palestra aqui. Sexta eu dou uma aula de arbitragem tributária na pós-graduação de tributário da USP. Só que sábado eu já vou para a Bahia passar uma semana que meu filho está de férias também, minha esposa. Então dá para conciliar, só que tem que se organizar e ter força de vontade. E pelo amor de Deus, não abandone os livros. Então desculpa falar um pouquinho da minha vida, mas é um depoimento que você consegue virar porque eu consegui. Obrigado pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Primeiramente, cheguei atrasado, né? Não estava previsto, mas acabei vindo. Né? Cumprimentar a todos, sobretudo o nosso amigo aqui já há muitos anos, Dr. Olavo. Né? Já assisti uma palestra dele, já acho que o ano passado, né? na Federal, e ele deu ela foi um pouquinho mais sofisticada, né? Porque era para desembargadores e juízes federais. E foi fantástico, uma das melhores palestras que eu já assisti. Então, a gente não explorou aqui 1/10 do que o Dr. Olavo entende desse assunto. Tá? Mas eu sei que talvez possa ser simples, mas talvez para os nossos meninos aí tenha alguma importância. Sobre o cumprimento da sentença arbitral, né? No caso da resistência, da decisão, o que fazer? Queiroz, você é comprometido pela nossa amizade, pelo carinho e admiração que eu tenho por você, então não vale você falar nada de bom. O cumprimento de sentença arbitral é o mesmo cumprimento da sentença judicial. Ela vai para prosseguir ali nos termos do Código de Processo Civil. Então tem aquela intimação para pagar o prazo, e se for contra a fazenda pública é precatório. É a grande polêmica da atualidade. No Conjur de hoje tem um parecer, que é um artigo, do professor Fernando Scaff, da USP, falando que não é precatório, mas com todas as vênias é um salto triplo hermenêutico. Por quê? Porque o regime constitucional de precatório está no artigo 100 da Constituição. Toda e qualquer execução contra a fazenda pública tem que ter precatório. E é o que prevê também o Código de Processo Civil.
O que me motivou a escrever um artigo já faz uns 2 meses, 1 mês e meio, lá no Conjur também, e que eu tive o prazer de ficar sabendo ontem que foi citado no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, eu não atuo nessa área, sobre o tema. Porque é um absurdo você afastar o regime de precatórios, que é para toda sentença judicial. É ruim, é um regime nefasto. O Estado de São Paulo, lamentavelmente, está pagando precatórios do ano de 2013, tem caixa, está fazendo acordos pagando 60% dos débitos para quem adere a esses acordos, mas infelizmente é a norma posta, então não tem como evitar. Obrigado, doutor. Boa noite a todos. Olavo, parabenizando aí sua exposição, já conhecia também, mas aproveitando a minha posição aqui de professor e de quem está com essa disciplina aqui na faculdade, até para instigar os alunos, né? Nós vivemos numa cidade relativamente pequena, média, porte médio, e você falou de muitos casos grandes de arbitragem, de muitas questões que envolvem grandes empresas. Mas vamos pensar aqui em Jaboticabal. Aliás, vou ter que te fazer mais que uma pergunta. Vamos pensar aqui em Jaboticabal, nesse porte. Uma cidade extremamente vinculada ao agronegócio, a questões com relação às usinas, etc. Você vê a possibilidade de uma crescente utilização da arbitragem para esse tipo de contrato, para esse tipo de relação que seria muito mais próxima aqui da nossa realidade, né? E já vou te instigar, né? Eu sei que você falou ali, e já emendando a segunda pergunta, na proposta que a gente tem de arbitragem tributária, me fugiu o número do projeto de lei, ele prevê expressamente, inclusive eu ouvi da PGFN, que eles vão ser obrigados a respeitar as decisões vinculantes de tribunais superiores. Já que você não comentou, né? Não sei se o pessoal ficou curioso, eu gostaria já de me antecipar ao seu artigo ali e ouvir a sua opinião. Obrigado, querido João. É o seguinte, parece que está longe da realidade de vocês, mas a maior parte dos escritórios de advocacia tem cláusula societária para a Câmara de Arbitragem da OAB resolver. É muito comum ter arbitragem aqui no interior, lá na Câmara da OAB de São Paulo. Eu mesmo sou árbitro lá em 2 casos, um acabou de encerrar. E os advogados, vocês vão ser advogados, alguns já são estagiários, usam essas cláusulas dentro do contrato societário. Então não está longe da realidade do advogado. Quinto andar se vale de cláusula arbitral. Tem quinto andar aqui em Jaboticabal, não tem? Ou ainda não? Então se tiver cláusula arbitral. A Amazon usa cláusula arbitral entre os lojistas e ela, não entre o consumidor. O Spotify é cláusula arbitral. Spotify, a maior parte aqui tem. E essas empresas do agro estão migrando muito para a arbitragem, porque elas não querem contar com a demora do judiciário. As empresas que fabricam peças para usina, algumas usinas, a parte societária de usina é muito comum ir para arbitragem. Contratos de representação comercial é muito comum usar arbitragem. Pessoa jurídica é muito comum usar arbitragem. A Prudential, que é aquela empresa, ela criou uma cooperativa e se vale de cláusula arbitral. Vou ficar aqui até amanhã falando, esses me desafiam. Mas é muito comum, agro, por exemplo, café. Eu já fui árbitro, presidente do tribunal arbitral, em venda de café. E aí eu subi o preço, o sujeito não quis entregar o café, a empresa foi cobrar em arbitragem aí a indenização ali prevista. Então é algo que tem se valido as partes nessas indústrias aqui, nas sociedades em geral. Mas o que precisa? Precisa ter o conhecimento. O que falta mais é o conhecimento. E veja, a lei é curta, a lei é rápida, os temas são dos mais variados, a arbitragem trabalhista cresce muito, a arbitragem na contratação de prestação de serviço de pessoas jurídicas cresce muito, e o caminho do Supremo é diminuir muito a competência da Justiça do Trabalho.
Tanto que o próprio Otávio Calvé, que é professor, juiz do trabalho, ele escreveu recentemente um artigo no Conjur recomendando o uso da arbitragem em matéria trabalhista. Então os campos aí são dos mais variados. Energia elétrica, tudo das grandes operações de energia elétrica é resolvido em arbitragem. E está uma carência de árbitro de energia elétrica que eu estou comprando livro para estudar energia elétrica para ser árbitro de energia elétrica. Por quê? Porque eu tenho o ritmo de estudo. Então, se você pega o ritmo de estudo, ninguém te segura. E o ritmo depende da gente. É igual correr, é igual fazer musculação, é igual comer. Às vezes a gente começa comendo menos, vai comendo mais. Só que eu não recomendo que engorda. Mas faz o caminho contrário. Vai de comendo menos, vai correndo mais, vai puxando mais peso, vai lendo mais. Hoje eu leio numa velocidade que eu não lia antigamente. Então, tudo na vida é treino, tá? Tudo, falar em público é treino. O ex-presidente da OAB, o Luiz Flávio Borges Durso, outro dia eu participei do evento com ele de arbitragem na Associação Comercial, ele falou que a oratória dele ele adquiriu porque toda reunião de família ele pedia a palavra, ia treinando. Aí hoje o pessoal vê ele em batizado e fala, não, não, não. Por quê? Porque ele treinava. Então quanto mais você treinar, mais você melhora na vida. Tudo na vida é treino. E a arbitragem tributária, o projeto de lei está ali com uma substância muito de alta qualidade, um conteúdo muito bom. Foi feito por uma comissão de juristas presidida pela Regina Helena Costa, com Marcos Lívios, que era do CNJ, agora aposentou, que era desembargador TRF da segunda. Eu participei de um livro de autoria coletiva, está ali no slide que eu comentei, quem serão os árbitros da arbitragem tributária. E alguns tributaristas já falam com muito encanto da arbitragem tributária. Para vocês terem uma ideia, incluiu a arbitragem tributária na especialização da USP em Ribeirão por minha culpa. Falei, não, vamos tratar disso. E aí eu vou falar de arbitragem tributária, transação tributária é um sucesso, só que ainda é uma transação por adesão, né? Então você vai e adere àquele contrato de adesão que o poder público firma, mas aumentou muito a arrecadação. O que nós precisamos ter mais flexibilidade nas regras, que o que interessa para o poder público é o dinheiro entrar. E a arbitragem vai agilizar algumas demandas, por exemplo, crédito de CMS, que é uma coisa que todo mundo quer que resolve rápido para a empresa e o fisco, é o típico tema de arbitragem tributária. No meio da pandemia eu fiz um anteprojeto de lei uma semana em arbitragem tributária para o estado de São Paulo. Não vingou, ele ia ir no meio da lei de transação. Mas eu não digo não. Que aparece de serviço até de graça. Eu fiz isso de graça para o subprocurador-geral do Contencioso Tributário. Aprendi absurdo. Então, eu acho que agora com esse projeto de lei federal traz. Ribeirão Preto já tem uma lei complementar que prevê arbitragem tributária, que o TJ apreciou a constitucionalidade. Ele só declarou inconstitucionalidade da parte que cabia ao Legislativo fazer a convenção de arbitragem. É um julgado que eu comento no Migalhas, mas eu acredito que uma lei federal nacional vai dar mais força para que esse mecanismo seja adotado. E também o fisco abrir a mão do judiciário, né? Hoje há um travamento das execuções fiscais para o judiciário. Isso, acredito que infelizmente é um movimento político para vender dívida. Os bancos estão loucos para comprar dívida pública. E isso acho que não interessa a ninguém. Eu acho que o que nós precisamos é de meios extrajudiciais para implementar a cobrança. O protesto de dívida pública já ajudou muito, porque a partir do momento que o sujeito é protestado, ele toma alguma medida para pagar o crédito, né? Então é isso aí, João. Meus parabéns, professor, aí pela brilhante explanação. Eu teria uma dúvida. Quais seriam os principais pontos de aplicabilidade da arbitragem dentro da nova lei de licitações? Perfeito, excelente pergunta. Mais abrangente possível. O entendimento que existe já é que ela não precisa estar prevista no edital, ela não precisa estar prevista no contrato, e toda e qualquer obra pública de vulto maior, porque financeiramente para valer a pena, vale a pena incluir. Prestação de serviços de transporte, lixo, obra pública no vulto maior econômico, porque o custo da transação na arbitragem não justifica para obra pequena, nem para compras pequenas. Seriam as concessões. E as concessões, a maior parte dessas grandes concessões tem metrô. Para vocês terem uma ideia agora, aquele trem que vai ligar São Paulo a Campinas,
tem cláusula arbitral e algo que eu fiquei muito feliz, que é algo que eu escrevo desde 2009, está lá na cláusula, que os árbitros estão sujeitos a efeito vinculante. E isso foi fundamental para que desse uma segurança jurídica. Porque na arbitragem não dá nulidade da sentença arbitral pela lei se o árbitro não segue o feito vinculante. Até o João tinha perguntado sobre isso, eu não tinha falado. No projeto de lei de arbitragem tributária tá que deve constar isso na convenção. Então isso é muito importante e nessa cláusula do trem consta isso. Eu fiquei muito feliz que é uma tese que eu defendo no livro desde 2019. Então você imagina, aquelas obras em Ribeirão Preto que ficaram paralisadas na pandemia, com cláusula arbitral rapidamente seriam retomadas. Aquela restauração da 9 de julho, que ficou paralisada por um tempo maior, rapidamente. Então, toda e qualquer obra pública de maior vulto, e é importante nós termos em mente que existem câmaras que têm um custo mais acessível. A CAMES, por exemplo, com árbitro único, a arbitragem sai aproximadamente com honorários do árbitro e custas 5% do valor do débito. Então, já torna mais acessível por conta do que as custas judiciais, né? Porque você tem as custas, depois tem o preparo recursal e tem o custo da demora. Então, grandes obras, médias obras, conforme o preço da Câmara, eu recomendo a arbitragem. Até porque você vai ter um especialista em direito público para julgar. E mais a sucumbência, né, judicial? E mais a sucumbência. Na arbitragem você pode convencionar sobre a sucumbência. O Estado de São Paulo colocou na cláusula que é a sucumbência do CPC. Mas já tem, por exemplo, a CAMES tem uma cláusula que a gente propõe que a sucumbência é 5%. Então você não é obrigado a adotar sucumbência na arbitragem, embora o estatuto da OAB preveja sucumbência. Mas você pode transacionar sobre isso. Mais uma. Nós estamos falando muito assim de Brasil, né? É quase que evidente que a tradição pela utilização da arbitragem envolve empresas, né? Quando a questão envolve empresa entre dois estados nacionais, né? Eu acho que para os nossos meninos seria bastante importante seu esclarecimento, hein? Também é usada. Então, eu tenho um amigo que outro dia estava em Paris para fazer uma arbitragem contra Cuba. Então, também é utilizado. Uma das primeiras arbitragens que nós tivemos da administração pública foi o Estado de Minas contra o Estado do Espírito Santo para a divisa de territorial. Então, é comum, ela é utilizada. O Brasil é o segundo país que mais usa arbitragem na Câmara de Comércio Internacional em Paris. Então, as empresas... O que nós temos aqui, gente, é um país que tem muito dinheiro. Nós temos uma das melhores terras, um dos melhores climas, nós não temos terremoto, nós não temos muita enchente, temos pouca enchente, bem por falta de atuação de urbanista. Nós temos o país com maior potencial. Qual que é o nosso problema? Educação. E educação não começa na escola, começa em casa. A maior parte de vocês está aqui porque a família criou princípios. Então a gente precisa transmitir isso para os vizinhos, os colegas. A partir do momento que nós temos educação, nós vamos votar melhor, escolher melhores políticos, e aí tudo vai melhorar. Tá? Não estou falando A, B, eu sei que eu sou totalmente contra a política. Tá? Então nós precisamos de educação. Para educação não tem crescimento sem educação. E como você começa a melhorar a educação no dia a dia? Estudando mais por livro. O exemplo educa. Você vai mostrar que você está educando com exemplo. Vai ler livro, vai falar de livro, vai ajudar as pessoas que têm dificuldade, ensinar alguma coisa para alguém. Então isso que a gente melhora tudo. Mas o Brasil é um celeiro financeiro. Aqui, preço de imóvel é barato comparado com a Europa. Aqui, preço de imóvel é barato comparado com os Estados Unidos. Aqui nós temos tudo para crescer, só depende da gente sair do comodismo. Porque nós somos muito divertidos e acomodados. Então a gente precisa dar uma viradinha nessa chave. E vocês como advogados, futuros juízes, futuros promotores, futuros procuradores, vocês têm tudo na mão. Eu conheço vários amigos que eram filhos de
trabalhadores rurais, empregados domésticos, que viraram grandes advogados, grandes juízes, porque ficaram surdos com relação àquelas pessoas que diziam que não iriam alcançar. Então, você tem chance de sair daqui e amanhã trabalhar numa arbitragem internacional como advogado. Só depende de uma pessoa, de você. Estudar direito, estudar português, estudar inglês, estudar alemão. Aí ninguém vai te segurar. Quanto ganha? Pergunta de milhões. Ganha menos do que merece mais da metade da população brasileira. É muito bom. A primeira pergunta que me fizeram quando eu dei a primeira palestra com 23 anos, procurador, quanto ganha? Ganha bem. Por quê? Porque é uma posição que você vai julgar. E aí as câmaras têm tabelas. Então você entra no site das câmaras, você vai ver, da Brasil Canadá é a que paga mais árbitro. Tem uma calculadora, é conforme o valor da causa. Numa causa de 1 bilhão, o árbitro ganha 1 milhão. Só que ele trabalha 3, se tiver perícia, dá uns 3 anos. Quase 4 anos. Tem arbitragem que é de 18 meses. Tudo depende do trabalho que dá perícia. Mas o valor da remuneração é baseado no valor da causa. Na CAMES, o árbitro ganha um teto de 150 mil reais. Ele não ganha mais que isso. Então tem uma arbitragem de 300 milhões na CAMES que os árbitros estão indignados que eles vão ganhar só 150 mil. Na OAB, o árbitro ganha bem menos, porque é uma câmara para atender advogados. Então o piso lá, acho que é 10 mil reais uma arbitragem. Mas 10 mil para 3. Eu peguei uma arbitragem agora, lá vão me pagar 20. Eu estou pegando a arbitragem porque eu quero ser árbitro ali, para mostrar meu serviço. Mas as outras arbitragens, eu tenho arbitragem que eu ganho 150 mil, 300. Mas eu não posso pegar muita, porque eu tenho meu trabalho, sou procurador do Estado, sou professor no doutorado e no mestrado. Mas quando são 3 árbitros, é muito mais fácil. Porque geralmente a gente divide trabalho, tem secretário, o presidente assume muita coisa. Quando você pega como presidente, dá muito trabalho. Porque o presidente geralmente que faz tudo. Mas, por exemplo, tem coisa que eu ligo o computador meia-noite para mandar decisão rápido para os coárbitros ou para a Câmara. Eu tenho uma regra, quando eu sou presidente ou coárbitro, eu não durmo sem decidir. Porque é ali que você vai mostrar que você pode pegar as grandes causas. Então eu sou muito rápido, muito cuidadoso, mas você ouve coisas engraçadas. Outro dia, uma arbitragem que eu sou presidente, terminou a audiência, estava com os microfones ligados, era a audiência do termo, que não era oitiva de testemunha, a gente faz online. Eu vi uma das partes falar, pô, a gente está pagando 3, mas só esse aí que trabalha? Porque geralmente o presidente faz tudo ali. Né? Você imagina se fosse colegiado um juiz de primeira instância. Você vai ouvir só o presidente ali, geralmente. Os coárbitros vão entrar quando tem alguma outra sugestão. Geralmente o presidente é muito experiente, então anda mais rápido. Então são coisas engraçadas. Por exemplo, uma arbitragem nesse hotel em São Paulo, eu ajudei a Câmara a escolher o hotel. Foi o hotel mais barato. O custo da audiência foi 35 mil reais. É outro mundo. Aí depois da audiência teve um começo de perícia, mas já saiu o acordo. Nós homologamos o acordo. Cada árbitro ganhou 50 mil reais nessa fase. Ganharia mais, é proporcional ao período que faz o acordo, né? Então é muito relativo. Só que você vai ser árbitro, geralmente, os árbitros têm 45 anos de idade em média no Brasil. Então você vai ser árbitro mais errado. Geralmente a maioria tem mestrado, doutorado, publica. Então a vida acadêmica te ajuda na arbitragem. Ir a eventos de arbitragem te ajuda a ser árbitro. Agora, advogado, você já começa a trabalhar. Hoje tem muito serviço remoto. Grandes escritórios às vezes contratam advogado júnior remoto. Só que você vai ter que dar o sangue. Esses grandes escritórios que fazem arbitragem, é comum um advogado novo virar à noite trabalhando. É muito comum. A gente sai para almoçar com os grandes escritórios, o Valde, Bermudes, Lefosse. Os advogados mais jovens é muito comum virar à noite trabalhando. Só que aí eles não pegam ações menores de 20 milhões de reais. Não pegam. Então você imagina a quantidade de honorários que ganham. Só que também é uma baita responsabilidade. É muito proporcional ao tamanho da responsabilidade. E aí que você tem que se diferenciar. Mas eu vou falar para vocês, a maior parte deles eu indico advogado. Porque eu tenho contato com os jovens do canal Arbitragem.
como eu tenho contato acadêmico, vira e mexe eles me pedem indicação. E é difícil indicar. Então tem gente necessitando de gente boa. Mas você tem que mostrar que você é gente boa. Como? Estudando, dedicando, saindo fora da regra, dedicando mais do que o normal, escrevendo, pesquisando sobre o que ninguém pesquisou. Lá no canal tem um programa dos jovens. Os jovens já saem ali com um destaque maior. Então acontece de você achar que está muito longe. Não está, gente. Juro para vocês que não está. Mais alguma pergunta? É possível desistir da arbitragem no meio do processo e qual que é a consequência? Boa pergunta. Mas desde que a outra parte esteja de acordo. Porque se a desistência é unilateral, a outra parte tem que concordar. Geralmente eles fazem acordo. E aí, com o acordo, a gente homologa por sentença arbitral. Mas não é igual uma sentença que a gente está acostumado no judiciário. Tem relatório, tem especificação dos títulos. Os árbitros até ajudam a verificar se o acordo está completo para depois precisar executar em juízo. Então é uma sentença mais completa. Tem um caso agora recente que aconteceu desistência porque a outra parte não compareceu. Como a outra parte não compareceu, aí a gente desistiu. Desistiu e até abriu mão dos honorários, porque era uma causa pequena na Câmara da OAB e tal. Mas é bem raro desistir. Geralmente elas vão e fazem acordo. Aí o acordo vira título e você executa. Você pode hoje chegar com acordo e não quiser homologar em juízo e homologar na Câmara. Tem um custo, mas você vai homologar muito mais rápido que em juízo. E aí vale como coisa julgada. Tem as garantias da coisa julgada do artigo 5º da Constituição, ou seja, nem emenda pode prejudicar aquela coisa julgada. Então, acho que podemos encerrar as perguntas, né? Então, mais uma vez, em nome da Faculdade de Educação São Luís, do presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, da presidente da Escola do Legislativo, nós agradecemos todos os presentes, os nossos cumprimentos e agradecimentos especiais ao Dr. Olavo, pela presença e por compartilhar conosco seus conhecimentos. Estendemos também os agradecimentos às autoridades, professores, alunos e à sociedade que estão prestigiando, né, essa solenidade. E, nesse momento, eu gostaria, em nome da Escola do Legislativo, juntamente com o professor Paulo Talarico, representando a faculdade, entregar ao Dr. Olavo o certificado da participação como palestrante na Semana Jurídica. E também gostaria de pedir para a Joana, que é a presidente do centro acadêmico, que tem um pequeno mimo para entregar para o Dr. Olavo, em agradecimento à sua participação. Então, finalizando, agradecemos a presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Educação São Luís, a Joana Assunção Quinteiro, a todos os servidores da Câmara Municipal que nos auxiliaram nesse evento, e que acabamos de realizar, e declaramos encerrada a presente solenidade e convido a todos para junto cantarmos o hino de Jaboticabal.
pátria é Jaboticabal, jovens formosas, povo varonil, cidade das rosas, lirismo do Brasil. Cantar, 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 jovens crianças.